Bom, não sei nem o que é que eu falo aqui para começar, né? Mas obrigado, pessoal. O pessoal me procurou bastante ali enquanto eu estava esperando para subir ao palco, contando algumas histórias que comprou meu curso e mudou a vida, porque isso e aquilo. E, tipo, tava falando para todos eles que tipo, eu estou colecionando histórias, né? De todos vocês. Então, tipo assim, meu profundo agradecimento aí. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, From React to Hotwire the Right Path. E o Sidão me enganou ano passado, tá? Ele disse, Jackson, vou te contratar para você fazer essa migração. E eu já tinha trabalhado com o Hotwire, mas a gente chegou lá e tipo, foi tudo diferente. E aí é essa história que eu vou contar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quem sou eu? Sou o Jackson Pires, sou o marido da Isabelle, né? Minha linda esposa. Um beijão para ela. E o pai do Luiz Henrique, que é um gamer de 6 anos, que eu jogo muito com ele. Então, um beijão para ele também. E eu puxo um projeto, não chamo de site, de nada, mas eu chamo de projeto, chamado Vídeos de TI. Esse nome, enfim, é bem complicado explicar o porquê dele, depois é uma história só para isso aí. Mas eu já estou com esse projeto há um bom tempo. E hoje lá, eu já produzi muito conteúdo, um bom tempo atrás, escrevendo, mas hoje eu estou focado mais nos cursos que eu tenho puxado direto na plataforma. E tem duas pessoas que eu gostaria de agradecer. Uma é o Anchieta, o José Anchieta, que ele palestrou ano passado aqui sobre o Hotwire Native também. E o Ítalo Moura, também, que me ajudam lá no site. Geralmente, quando eu preciso de alguma coisa, eu digo, cara, escreve aí para mim que eu estou sem tempo. O Ítalo sempre me ajuda, o Anchieta também. E eles escreveram um e-book sobre Hotwire Native recentemente. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, passa lá, acessa aí o QR Code e está escrito em português e inglês. Então, vocês podem dar essa força para eles, tá bom? Além disso, eu estou lá na Lincana, tem aproximadamente 1 ano, estou na equipe de tech. E a equipe hoje é formada pelo Sidão, nosso CTO, o Jean, que é o cara que coda mais rápido que eu vi na Terra. Né? Tipo assim, enquanto eu faço uma coisa em 1 hora, ele faz em 3 minutos. Então, é o nosso The Flash do código. A Karine, fantástica também. O Stefan, que está contribuindo muito lá com a RubyUI, que a gente vai falar hoje. E o Vini também, fazendo ali as integrações. Um abraço para vocês. Muito bem, então, como eu falei, From React to Hotwire the Right Path é essa trajetória, né, que a gente fez no último ano lá na Lincana. Então, a história que eu vou contar, ela é em linha reta aqui, mas, na verdade, ela é construída desse jeito. Né? Ela foi construída, e é por isso que eu disse que o Sidão me enganou, porque eu achei que a gente só ia pegar ali, transformar e colocar em Hotwire e está tudo certo, mas não foi. Foram muitas conversas, muitas idas e vindas, muitas decisões que a gente se reuniu para tomar, e a gente chegou nisso. E tudo começa lá na história do front-end, quando tudo era mato, em 2010, né, e a gente só tinha o jQuery ali para fazer alguma coisa no front-end, para ajudar a gente a ter uma carinha melhor, uma interatividade melhor com os usuários. E a gente só tinha o Float, né? Eu acho que muita gente aqui nem conhece o que é o Float, só conhece do Flex para frente, mas em CSS, mas é o que tinha na época. Só que essa história, obviamente, ela é bem comprida, e o Sidão fez um favor para a gente de tecer essa história, escrever essa história em português e em inglês também. Está disponível lá no blog dele. Só acessar o QR Code, vocês vão ter as minúcias disso aí e o porquê que a gente chegou nesses detalhes que a gente vai chegar aqui. Legal, está chegando aí algumas mensagens no Zap. Paciência. O que importa para mim, deve ser dizendo, vai lá, né? Você consegue. Mas o que importa é o seguinte, essa timeline, tá? Depois de ler o post lá, vocês vão ver que essa timeline ela vai se encaixar, e essa timeline ela conta de forma muito rápida essa história do front-end, que chega o Angular 1.0 ali em 2011 para mudar muita coisa que a gente conhecia de front-end, né? De como é que a gente trabalhava. Chega o React em 2013, o GraphQL, 2018, Tailwind, super importante para a gente também, e o ShadCN em 2023. E aí, além disso, Rails API Only surge ali em 16, Rails acho que 5. A Lincana, onde eu estou trabalhando, surgiu em 2019. O Hotwire
foi ali finalzinho de 20, início de 21, e o Turbo 8 Morph, beleza, depois eu falo com vocês do Zap, foi ali no início de 24. E aí o que acontece? Eu vou contar aqui como é que era a nossa stack, a stack da Linkana, antes da gente fazer a migração, como é que a gente estava trabalhando. Então, a stack era essa daqui. A gente tinha o React, com o ShadCN e Tailwind, e a gente tinha o GraphQL fazendo a conexão, com o back-end Rails. A gente usava o GraphQL para poder fazer essa ligação aí entre nosso front e back. E o GraphQL, né, a gente viu que ele surgiu ali em 2018, ou seja, um aninho antes da Linkana nascer. E quando a Linkana nasceu, né, uma das coisas que o Sidão me contou é que ele começou a utilizar o GraphQL por conta disso aqui. Desse post do Aidan, né, onde ele falava que estava utilizando o GraphQL mais Apollo para ter um resultado 10 vezes mais rápido, produtivo. E aí o Sidão ficou encantado com isso e disse, cara, vou adotar isso aqui, vamos produzir código 10 vezes mais rápido. Então, bora lá. E aí, ele não falou, melhor, ele até falou que a gente usa o Apollo do lado do React, mas ele não comentou ali que quem vai usar Rails precisa usar Query, Mutation e Resolvers do lado do Rails. E essa implementação, ela não é tão trivial. Se você já tentou utilizar Rails com GraphQL, você vai perceber, pelo menos das empresas que eu conheço, a Linkana foi a única que usa ou usou até agora. Não é assim, conseguiu implementar e usou ela para tudo que realmente fazia, de cima a baixo. Então, isso, assim, será que isso é ser produtivo, né, 10 vezes mais rápido? Para a gente que é de Rails e que gosta de um bom monolito, eu acho que isso é ser 10 vezes, né, talvez mais lento, não sei. Mas tudo bem, isso é o que a gente precisa saber de GraphQL. E ShadCN e Tailwind, né? O que é isso? Eu acho que a maioria de vocês já conhecem o ShadCN, mas caso não, o ShadCN é uma biblioteca, que a gente vai falar já, que ela nasceu ali em 2023, tá? E isso é interessante porque quando eu entrei na Linkana em 2024, o projeto já tinha, sei lá, mais de 60% do projeto já estava utilizando o ShadCN, que tinha nascido em 23, ou seja, um ano antes. E eu, caramba, o negócio começou ali, já está sendo utilizado aqui, está todo vapor. E aí eu percebi que a Linkana, de fato, gostava de, tipo, olhar, pesquisar, ver se estava de acordo com o que eles pensavam e chamar, na real, implementar e colocar para funcionar. E beleza. Mas por que eles utilizaram o ShadCN, né? Qual o motivo da escolha? Bom, o ShadCN, ele não se vende como uma biblioteca, né? Ele se vende como uma coleção de componentes reutilizáveis que você copia e cola. E isso é interessante, porque você não precisa ter uma biblioteca instalada, você simplesmente copia o código lá da internet, etc., e cola no teu projeto. Quem usa React vai saber melhor do que eu. Inclusive, um fun fact, eu tive que aprender React na Linkana para tirar o React, tá? Mas tudo bem. Então, beleza, é uma coleção de componentes, copia e cola. Ela não depende de pacote externo, como eu falei, e você pode customizar, você pode personalizar totalmente os componentes com Tailwind, o que era bacana, porque a gente utilizava já Tailwind nos projetos, né? E a parte mais importante, né, e aí vale vocês depois, como eu falei, consultarem lá o post do Sidão, onde ele explica muito sobre isso. Ele fala que uma das decisões de se utilizar o ShadCN foi porque era baseado no Radix, e o Radix, por si, era uma biblioteca unstyled UI. E eu nem sabia que isso existia um tempo atrás. Mas, basicamente, são bibliotecas que te entregam o comportamento pronto, mas não te dão um look and feel, uma carinha. Você tem que implementar o CSS ali. Então, o ShadCN se aproveita que o Radix entrega todo o comportamento dos componentes, porque fazer componente não é coisa trivial. Fazer um Common Box que precisa pesquisa, que você marca e desmarca, envolve muito JavaScript, por exemplo. Então, o Radix que te entregava o componente pronto, mas sem cara. A cara quem estava dando, vamos dizer assim, seria o ShadCN. Então, o ShadCN foi adotado
por conta dessa premissa. Tá? E como é que o ShadCN funciona? Bom, como exemplo, a gente tem esse alert aí. Se você olhar lá no site deles, tem exatamente esse exemplo. E para você usar ele lá no React, a gente usa esse código, onde a gente tem ali um alert, componente, um terminal, outro alert title e um description. E isso gera isso aqui. Gera o alert que a gente esperava. Quando a gente olha o resultado HTML que esse componente que a gente usou no React gera, ele gera para a gente exatamente isso aqui. Uma div, que é para a borda, um SVG, que é aquele ícone, um H5, que é aquele títulozinho, heads up, e essa div que contém o restante do texto, que é a descrição. Então, faz sentido a gente ter essa estrutura de componente, onde a primeira parte, a primeira camada, a primeira layer, é uma div, a segunda é o SVG, a outra é o H5, e essa última aqui é aquela div que sustenta a descrição. Então, faz sentido a gente ter componentes que são cascateados em camadas, enfim, em layers. E isso aqui gera isso aqui, que é basicamente de 1 para 1. A gente tem exatamente o que o alerta, né, o alert ali, a primeira camada gera é a div, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, o componente gerou elementos HTML de 1 para 1. E isso é legal. Mas é o que a gente precisa saber, por enquanto, de GraphQL e de ShadCN. O porquê esses elementos foram escolhidos no momento que a Linkana começou. Tá, a Linkana adotou essa stack, GraphQL, ShadCN, React, Rails, e aconteceu isso. A gente ficou com um código onde 56% era JavaScript, né? Acho que o Sidão chorou bastante. Mas tudo bem. Então, depois dele ver isso, ele disse, não, eu sou a pessoa que está puxando o evento de Rails Latinoamérica, não é possível que eu vou ter um projeto da minha empresa que é 57% mais JavaScript. Então, o que é que a gente fez? Qual era o principal problema, né, da gente não estar utilizando toda a stack Rails, e sim React com Rails e ShadCN, etc. Basicamente, era ter um front-end moderno. Né? Aí alguém pode dizer, tá, mas tem o Hotwire. Tá, beleza, o Hotwire, de fato, já existia, já começava, né, todo mundo a falar sobre ele, eu já usava, era legal, mas faltava ainda alguma coisinha que a gente vai descobrir. E aí, olhando para trás, a gente consegue montar essa tabela aqui, onde a gente tem o React e o que seria equivalente no Rails. Bom, o Tailwind é o mais fácil, todo mundo já usa, lá e cá, está tudo funcionando, beleza. Mas e o JSX? Quem é o equivalente dele no Rails? É o ERB mais Hotwire com turbo, estímulos, etc. e tal? Não sei, vamos ver. E o ShadCN? Quem é o ShadCN do Rails? Também vamos ver isso. Beleza, então, primeira parte, quem é o JSX do Rails? Tá, vamos pensar o seguinte. O trunfo do JSX, trava-língua, é conseguir componentizar o nosso código, né? O nosso não, do React. E ser reativo. Beleza. Reatividade, a gente consegue com o Hotwire. Ele dá a opção da gente fazer muita coisa de forma interativa, muito simples, como vocês já conhecem, e se não conhecem, passa lá na BGTI que a gente tem um curso. Então, a gente também precisa componentizar. Mas como é que a gente faz a componentização das nossas views no Rails, né? Bom, temos algumas opções. A primeira é trabalhar com partials e helpers com RB. O que é legal? O que é bom disso? Qual é o pró? Bom, é Rails como a gente conhece. É show de bola, view, HTML/RB, escreve, partial, helpers, tudo certo. No entanto, quando a gente começa a escrever isso aí, e o projeto começa a ficar grande, eu tenho certeza que todos vocês aqui já passaram pelo problema de não saber quando criar uma partial, não saber quando criar um helper, e eu vou deixar tudo na view mesmo e pronto. Né? Então, acaba ficando aquela coisa que você fica difícil de gerenciar, então você tem que ter algumas regras ali no seu time para a gente conseguir manter uma sanidade quando você tem muito HTML/RB. Né? Beleza, e aí surge o View Components, né, para tentar ajudar a gente nisso. Esse exemplo é o que está no site deles, e o View Components, para quem não usa, de forma rápida, basicamente, aí no bloco 1,
Você cria uma classe que vai representar o seu componente. O initializer ali vai receber os parâmetros desse componente. No bloco 2, você cria o que seria a view desse componente, né, a parte HTML, vamos dizer assim, que é HTML ARB, onde você escreve o que esse componente vai mostrar na tela. No bloco 3, é a forma como você renderiza no seu arquivo HTML ARB, chamando o componente. Você faz isso e ele consegue dar o resultado lá, HTML que a gente espera na sua view. Bom, o que é que tem de legal nisso? Bom, ele aplica bem esses conceitos de componente, já consegue separar o business logic ali, né? Você consegue deixar a coisa mais organizada, isso é bacana. No entanto, ele ainda usa RB. E eu acho que a gente começou a ficar meio, né, RB, o porquê RB, a gente precisa ver algo que seja legal de fazer e que a gente não chegue nesse problema que o RB acaba trazendo quando você usa, por exemplo, ele puro. Tá? Muito bem. E aí a gente chega no Flex, que é a nossa terceira opção de componentização. E como é que o Flex funciona? Bom, o Flex, a gente vai declarar um componente, e esse componente você já pode declarar lá na sua view mesmo, não precisa ser... Ele tem algumas formas de utilizar, mas eu estou sendo direto aqui do jeito que a gente utiliza hoje. A gente cria esse componente na nossa view, então ao invés de você ter lá um index.html.rb, você vai ter um index.rb, e já foi. E aí você cria a sua view componente, onde você tem o initializer, e o que vai ser o seu HTML, a carinha, você coloca ali no view template. Aí você vai, mas não é HTML ali, H1, o que é aquilo ali? Né? E aí é que está a beleza do Flex. Todas as tags HTML são mapeadas para métodos. E você pode usar H1, passar o bloco com texto, e aquilo vai cuspir para a gente um H1 HTML. E aí é onde começa a ficar interessante, porque você não escreve mais HTML. Você só escreve Ruby. E aí, para chamar isso, por exemplo, no nosso controller, basta eu renderizar o componente passando os nossos parâmetros, e aquilo vai renderizar um H1 na tela sem problema nenhum. Show. Então, só incrementando o exemplo, se eu quiser colocar uma div pegando todo mundo ali, seria isso, uma div. Aí você percebe que eu consigo passar atributos do HTML, a classe normal, e a gente trabalha com Tailwind, então pode usar Tailwind tranquilamente ali. Um H1 e um parágrafo. E aí a gente teria na tela exatamente uma div com um H1 e um parágrafo. Então, assim, eu acho que isso é legal, porque é Ruby puro. Essa é a vantagem de se utilizar Flex. E o que é que tem de contra? Tem contra? Eu acho que não. Pelo menos a gente ainda não encontrou. A gente tem usado bastante e tem sido uma solução muito legal para o projeto da gente. Mas vamos lá, quais são as vantagens reais do Flex? Primeiro, ele é bota umas aspas bem grandes aí, né? HTML orientado a objetos. Ou seja, eu consigo escrever HTML sem escrever HTML. Só com os métodos, que são todos de um para um com HTML. Se qualquer tag que você tiver no HTML, ela vai existir no Flex. Tá? E isso faz duas coisas com a gente. Né? Primeiro, dá prazer da gente escrever, porque é só Ruby. Fala sério quem nunca disse, pô, tem que copiar e colar HTML aqui no meu RB e embedar aqui. Não, aí é melhor gerar uma pasta. Não, isso acaba porque você vai escrever Ruby. Tá? E outra coisa interessante que isso nos traz é a consistência, porque quem levanta e joga uma pedra aqui, quem nunca esqueceu de fechar uma tag HTML, rodou o projeto, deployou, e só depois que algum usuário reclamou foi que você viu que não fechou e por conta disso o botão estava mais para o lado, né, ou coisa do tipo. Então, escrevendo Flex, você não tem esse problema. Ele vai sempre gerar um HTML válido. E aí ontem, já vou fazer a propaganda de ontem, do workshop que teve, vocês perderam. Alguém perguntou, Jackson, e se eu esquecer de fechar alguma coisa, não vai gerar um HTML quebrado? Não, porque é Ruby, na hora que você não fecha, não passa, não compila, não vai. Ele já vai dar um erro, você tem que corrigir para seguir. Então, melhor que isso, eu ainda não encontrei. Beleza, ele é mais rápido que o HTML, que o RB e o View Component, até porque você está gerando Ruby, dali gera HTML e fim. Não existe parse, não existe vai e vem nesse sentido. Né? Escrever Ruby, né, somente Ruby ali no momento que você está criando as suas views, permite o quê? Usar um linter
que é maravilha. Você sempre vai escrever um código bonito, né? E autoformatação, né? Devia ter aquela musiquinha agora. Autoformatação por quê? A gente, quando está escrevendo lá, não se preocupa em estar identando o código. Se está configurado o autoformatter, salvou, já era. Está tudo bonito, tudo organizado. Né? Coisa que, para você conseguir com o RB, tenho certeza que vocês já sofreram um pouquinho com isso. Né? Você pode até tentar instalar, mas, enfim. Beleza. Os componentes que você gera com o Flex são testáveis. Então, você pode criar um componente específico, de um card, de alguma coisa do tipo, e testa ele, e teste é tudo de bom, né? Eu costumo dizer que teste é o fermento do bolo, é o que faz a sua aplicação crescer. Se você não usa, você não vai sair daquela aplicação magrinha, porque você vai estar fazendo alguma caquinha ali, né? Beleza. E ele é compatível com o Hotwire. Não tem como não ser, porque ele gera HTML. Né? O Hotwire está lá em cima do HTML, então está tudo certo. É compatível, dá para utilizar, a gente utiliza lá, sem problema nenhum. E, mais uma vez, seu código fica lindo, né? Impossível não perceber isso. Mas, beleza. Eu já gravei alguns vídeos sobre View Components, sobre Flex, sobre Lookbook também. E, se vocês quiserem dar uma conferida, é só acessar o QR Code, se cadastra lá no site, está de graça. Vocês podem dar uma conferida lá para conhecer um pouquinho mais o uso disso que eu estou comentando. Beleza? Massa. O fato é, o Flex parecia se encaixar perfeitamente, pois a gente ia continuar escrevendo Ruby e não HTML com Ruby. Esse foi o ponto. Eu acho que todo mundo não queria, pelo menos na Lincana, estar escrevendo o HTML com Ruby, que é o que começa a trazer uma coisa estranha para a gente lá. Muito bem, com isso a gente mata o JSX e a gente, na Lincana, chegou à decisão que o Flex mais Hotwire matava para a gente o JSX. Mas aí vem a outra parte, né? Quem seria o Chadscene do Rails? Beleza. O Chadscene do Rails já existia um projeto chamado Chadscene Y on Rails e a gente foi verificar como é que ele funcionava. E aí, lembrando aqui do React, né? O Chadscene no React, para aquele alerta, é desse jeito aqui, tá? E lá no Chadscene Y on Rails, ele é desse jeito e... Não era isso que eu estava esperando, não, né? Tipo, isso aqui é um helper, onde a gente passa 2 parâmetros e ele até entrega o mesmo look and feel, mas ele não usa em nenhum momento a ideia de componente por camada, onde eu posso personalizar cada camada. E tudo bem, a gente foi atrás de alguns outros projetos, de um UI interessante, a gente achou alguns utilizando View Components, achou outras utilizando o Flex, e a gente chegou em uma suite de componentes chamada FlexY. E aí a coisa começou a mudar, porque quando a gente via que no alerta do Chadscene era isso aqui, e a gente foi olhar como funcionava no FlexY, ele funcionava assim. E a gente, opa, tem alguma coisa interessante aqui. Ó. Tem um alerta ali em cima, tem um ícone, tem um title, tem um description. Então, eu acho que esse cara começou a perceber que o Chadscene fazia sentido, o motivo do Chadscene ser daquele jeito, a componentização ser fatiada em camadas, e ele começou a aplicar esses conceitos nessa biblioteca que ele começou a criar. E, tipo, isso foi lindo, né? E, só voltando aqui, e o que acontece? Isso, obviamente, gera isso aqui, e a saída HTML que a gente lembra lá do Chadscene foi essa, né, que a gente encontrou, de 1 para 1. Uma div, um SVG, um H5 e uma outra div. E a saída que a gente tem do FlexY era essa, uma div, um SVG, um H5 e uma outra div. Então, a gente tinha também de 1 para 1, cada uma das camadas, né, que a gente podia observar ali no momento que a gente escrevia o código do FlexY. Só que tinha um plus. Ele dizia para a gente que camada gerava o quê. E isso, para debugar, é mind-blowing, né? Tipo, caramba, é isso. A gente tem uma suite de componentes que gera componentes em camada, onde eu posso debugar, e se eu quiser mexer na camada de cima, eu posso ir lá e colocar uma classe, e a borda fica vermelha, e aí a gente fica doidão, né? E é isso, é isso. Então, acho que temos aqui um caminho a seguir. Massa. Estava muito bom. Mas
a gente começou a usar no dia a dia para fazer testes, para ver se funcionava, etc. e tal. E a gente começou a perceber que toda vez que a gente utilizar um componente lá na nossa view, enchia de render, né? Render. E enchia de FlexY, de namespace, o que é até comum. Mas isso incomodou, e aí é onde entra a beleza do open source. Porque a Linkana foi atrás da galera que estava construindo o FlexY, estava até abandonado ali, vamos dizer assim, e levou essas dores, e juntos conseguimos chegar nisso aqui. Isso aqui já é código Ruby, Rails, que você pode escrever na sua view. Isso aqui é lindo. É muito parecido com o que a gente estava acompanhando ali. Faz sentido, né? Mas, ou seja, o que a gente tinha antes no FlexY se torna isso aqui agora na biblioteca atualizada. E por conta disso, por conta dessas melhorias, o FlexY se tornou a biblioteca RubyY, que não por acaso, a Irina hoje de manhã falou sobre essa biblioteca. Não sei se vocês perceberam, né? Mas ela colocou lá, ruby.com. E vocês estão convidados depois a acessarem, conhecerem o projeto. E o melhor, a versão 1.0 saiu essa semana. Né? Enfim, deem uma olhada no projeto. E... Legal. Show. E quais são as vantagens da RubyY? Bom, primeiro, já existem, e eu estou dizendo já existem porque esse número não vai parar, eu tenho certeza, mais de 40 componentes escritos nesse formato, em camadas, totalmente personalizáveis, etc. Os componentes são ejetáveis, ou seja, aquela premissa do ChatCN que você copia e cola e usa é a mesma coisa. Você vai rodar um comando lá da RubyY, ele vai ejetar o componente para uma pastinha componente e o componente vai estar lá pronto, que você pode editar, pode fazer o que quiser. Então, você não precisa ter a gem instalada. Você só precisa ter a gem para poder ejetar o componente e fim de papo. Então, show de bola. Conseguimos seguir esse princípio lá do ChatCN. É compatível com o Hotwire, e esse compatível eu resolvi colocar aqui pelo seguinte: todos os componentes desenvolvidos na RubyY, eles foram desenvolvidos utilizando Hotwire. Ou seja, tudo que tem movimento, estímulos, é Hotwire, utilizando os princípios que a gente conhece do Hotwire. Outlets, enfim, streams, o que precisar. Então, está tudo funcionando com Hotwire, e vocês podem conferir isso direto na página lá do RubyY. Em cada componente, no final, vocês vão encontrar quais são os arquivos envolvidos naquele componente. Você pode clicar, pode dar uma olhada, e vocês vão ver, inclusive, que o uso, a forma que é feito o RubyY é simples e até fácil de contribuir. O look and feel é inspirado no ChatCN. Então, a gente puxou isso porque a gente está seguindo todas as práticas ali que o ChatCN está trazendo. Vamos seguir também o look and feel, que era o look and feel que a gente utilizava na Linkana. Então, menos um problema para a gente também. A comunidade da Gem, né, da RubyY, está super ativa. Inclusive, semana passada, não sei, umas 2 semanas atrás, o Paul Kahn comentou que está utilizando a RubyY antes mesmo do lançamento. E, enfim, estava dando os parabéns lá para o pessoal. Isso aqui para a gente foi um selinho de tipo, pode continuar. Né? Então, espero que vocês passem lá também, contribuam, criem mais componentes, enfim, façam o que acharem necessário. Beleza, então o resumo é, o ChatCN é daquele jeito no React, e ele pode ser utilizado desse jeito na RubyY. Isso é lindo, né? É o que a gente queria desde o começo. E isso, sim, é ser 10 vezes mais rápido. Eu diria até 100 vezes mais rápido no desenvolvimento, porque não tem mais API, não tem mais GraphQL, não tem mais JSON para um lado e para o outro, tendo que interpretar, que gerar, né, endpoint. Não. É Ruby e Rails do jeito que a gente conhece, full stack. Com isso, a gente mata o que a gente precisava para começar a nossa migração. A gente tinha todas as ferramentas, né, e a nossa nova stack, ela possibilitou a gente desenvolver com Ruby, Rails, Flex, RubyY e Hotwire, com Morph, que surgiu já no finalzinho ali, como eu mostrei, tudo o que a gente precisava. Esse print screen é de uma tela que eu estava fazendo semana passada, que ali está o RubyY no meio, como a gente pode ver, as setinhas. E isso para a gente foi assim, não sei nem qual palavra eu uso aqui, mas mudou
toda a forma como a gente estava trabalhando com Rails, onde a gente dependia, né, do React, tinha que fazer endpoint, aí tinha que fazer teste de endpoint, aí tinha que usar o GraphQL, aí resolve, mutation, acabou. Agora é Rails, controllerzinho básico que a gente precisa, services básicos que a gente sempre teve, e está tudo certo. Muito bem, e aí essa nova stack também possibilitou a gente rodar a nossa aplicação em paralelo com o aplicativo React, porque a gente não tinha como trocar tudo de uma vez, né? Então a gente foi migrando passo a passo, e eu coloquei essa transição aqui, porque vocês percebem que tem uma hora que ela parece um skeleton aí, perdido, ó. E aí, esse skeleton aí é porque a gente está na aplicação Rails, e quando volta para a aplicação React, ele tem um delayzinho ali de 1 segundo, 2, não sei, mas é um delay que a gente resolveu conviver com ele. A gente fez um primeiro teste, colocou para o usuário e esperou ele reclamar, e ele não reclamou. Então, show, bora seguir, vamos começar a fazer a migração, e esse delay vai ser suportado pelo cliente sem problema nenhum. A gente conseguiu fazer essa migração. E foi possível migrar por rota, por menu, por funcionalidade, a gente conseguia migrar de qualquer jeito, porque do lado do Rails a gente escolhia como a gente queria fazer essa migração. A gente, na maioria das vezes, fez a migração por rota. Rota tal do React vai abrir essa tela com essas outras telinhas, a gente criava tudo isso no Rails, substituía aquela rota e estava tudo certo. Também foi possível a gente renderizar componente React dentro do Rails, né? E, nesse caso aí, eu tenho uma tela Rails, onde a gente renderiza esse pedacinho, esse menu que abre. Você vê que no início ela dá um delayzinho na primeira vez ali, mas em alguns momentos a tela era muito complexa e cada opçãozinha dessa que clicava abria uma outra tela em React, então a gente migrava a tela, deixava esse componente por último, renderizava só o React e estava tudo certo. E como é que a gente está hoje? Bom, a gente já praticamente migrou 90% da aplicação. Aqui é como ela estava em abril de 24, todas essas pastas aí, cada uma era uma página complexa do React, e a gente agora está assim, só com 3 perdidas ali, né? Então, conseguimos realmente avançar bastante com isso, tudo utilizando Flex, RubyUI, Hotwire, etc. E, vocês lembram lá da métrica de 56% JavaScript? Ela agora está 84% Ruby. Muito legal. E vocês lembram da nossa stack, que era essa daqui? React, GraphQL, Rails e etc. Ela voltou a ser isso aqui. Rails, afinal, Rails One Person Framework. Obrigado.